E aí, caros, tudo bem com vocês? Aqui é Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas. E nesse vídeo aqui interessante, nós vamos explorar um pouco do endpoint Images Edit da OpenAI. Basicamente, esse endpoint aí, ele vai permitir que você envie uma imagem. Você tem também algumas opções, como por exemplo, enviar uma máscara. A gente vai já entender um pouco sobre isso aí, mas basicamente ele permite que você envie uma imagem e forneça um prompt com modificações dessa imagem, pedindo algumas modificações dessa imagem, e retorna para você a imagem modificada. Você tem também algumas opções, como por exemplo, informar qual é a resolução da imagem de retorno. Nós vamos já ver as opções de uma maneira mais específica aqui. Outra opção também interessante é você informar uma máscara para indicar em que ponto da imagem que você está enviando você quer realmente que ocorra a modificação. Bom, eu já estou aqui no painel principal de controle da API da OpenAI e ele fica nesse endereço aqui que é platform.openai.com e eu vou deixar esse link na descrição. Quando eu digo link na descrição, você vai encontrar um primeiro link na descrição que vai para os recursos do vídeo e vai depender do vídeo, pode ser trecho de código, pode ser links, como esse vídeo aqui, pode ser arquivos, etc. E nessa página você vai encontrar várias informações importantes que nós vamos tentar aqui explorar durante esse vídeo, mas para que nós possamos ir diretamente ao ponto, que é a parte de documentação da API de geração de imagens, logo aqui no canto, um pouco escondido, você vê aqui API Reference, nós vamos clicar nesse link e nessa página que abre, a gente procura aqui a parte de imagens, que é aqui em Platform APIs, você vê aqui Images, você vai nessa opção e aqui você tem algumas opções de imagens, como por exemplo, Create Imagem, que é para criar imagem. Aqui no canal a gente tem vários vídeos que explora essa API de criação de imagens. Logo aqui embaixo a gente tem a que nós vamos explorar nesse vídeo aqui, que é a Create Image Edit. Então você pode ver aqui que a gente tem esse endpoint aqui, que é o V1 Images Edits. É esse endpoint que nós vamos utilizar, só que nós vamos utilizar através de um componente. Esse componente que nós vamos utilizar aqui, aparentemente ele está desatualizado, mas ele vai servir para um propósito que nós vamos apresentar aqui no vídeo. Inicialmente nós vamos fazer o download dele utilizando o Nugget, o repositório do Nugget. Eu aconselho que você dê uma olhada aqui nessa documentação e faça também uns testes, mas a gente vai explorar algumas das coisas mais importantes aqui num resumo do que eles dizem aqui. Então, quando você vai fazer uma requisição para o Image Edits, você pode enviar alguns campos. Dentre os campos que você pode enviar, porque nem todos são obrigatórios, você vai encontrar esses daqui que a gente vai dar uma passada por eles rapidamente. Então, o campo image, como eles dizem aqui, pode ser uma imagem no formato PNG, WebP ou JPG. E tem que ter menos que 25 megabytes para o GPT Image 1. Nós vamos explorar aqui o modelo GPT Image 1, que segundo o teste que eu fiz, é bem melhor do que o DALL-E 2, né, que é esse modelo aqui. Mas ele está indicando aqui que na utilização do GPT Image 1, a imagem pode ser PNG, WebP ou JPG menor que 25 megabytes. E segundo ele diz aqui também, para o GPT Image 1, você pode enviar múltiplas imagens, apesar de que no vídeo aqui nós só vamos enviar realmente uma imagem. E ele informa também aqui que para o modelo DALL-E 2, você pode enviar apenas uma imagem e tem que ser no formato PNG e menor que 4 megas. O prompt, que também é um argumento, é um parâmetro requerido, ele informa aqui que, dentre poucas diferenças, para o GPT Image 1 pode ter 32 mil caracteres e para o DALL-E 2 pode ter 1000 caracteres. Baixando aqui mais um pouco, um parâmetro bem interessante que você também pode enviar é o parâmetro mask, e que ele basicamente, pelo que eu entendi aqui, ele permite que você, além de enviar a imagem que você quer que seja modificada, ele permite em que local da imagem você quer que seja feita a edição, não é? Vamos dizer que você tem uma imagem ali de uma paisagem, mas que edite só aquela parte ali que tem um coqueiro, por exemplo, né? Então, o coqueiro é essa máscara que você iria enviar para eles. Aí ele indica mais outras coisas aqui, como por exemplo, se forem enviadas múltiplas imagens, apenas a primeira imagem será aplicada. Quanto ao parâmetro modelo, que é opcional, e por padrão ele diz aqui que se você não informar o modelo, ele vai considerar o DALL-E 2, somente os modelos DALL-E 2 e GPT Image 1 são suportados.
Você pode também informar um parâmetro N que corresponde à quantidade de imagens que vão ser geradas, onde o padrão é 1. Nós não vamos utilizar esse parâmetro aqui nesse vídeo. Tem também um parâmetro qualidade, não é? Que pode ser que pode ser right, medium ou low. E tem também o alto, que é o que nós vamos utilizar aqui. E nós temos também os parâmetros responsive format, que segundo ele informa aqui, pode ser dois tipos. Pode ser URL, pode ser um URL ou um B64_JSON. E ele informa aqui que as URLs só serão válidas por 60 minutos depois que a imagem for gerada. Só que esse parâmetro é somente suportado pelo modelo DALL-E 2, porque no modelo GPT-Image1 a imagem sempre será retornada no formato base 64. Como o nosso interesse aqui é explorar o GPT-Image1, que pelos testes que eu fiz aqui é bem melhor que o DALL-E 2, então nós não vamos considerar esse parâmetro aí, vamos apenas receber ali um base 64 encoded image. E nós temos também aqui o parâmetro size, que também é opcional. Na verdade, só não é opcional os dois primeiros parâmetros, que são aqui o prompt e a imagem original a ser modificada. Mas nesse parâmetro size, ele tem também modificações, onde para o GPT-Image1 ele pode ser 1024 por 1024, 1536 por 1024, que esses são landscape, né? Portrait, que pode ser esse aqui, 1024 por 1536, ou então alto, que é o que nós vamos utilizar aqui no vídeo. Isso para o GPT-Image1. Já para o DALL-E 2, você tem aqui uma dessas opções que é 256 por 256, 512 por 512 e 1024 por 1024. Esse parâmetro aqui, user, que também é opcional, porém ele é importante caso você utilize a API da OpenAI para vender, ou seja, caso você ganhe dinheiro, ou seja, ofereça comercialmente a API da OpenAI, isso aqui é um parâmetro bem interessante, onde você fornece um identificador único para o usuário que está naquele momento fazendo a geração, fazendo o pedido de geração. Vamos dizer que o seu site ele trabalha com a geração de imagem, a modificação de imagens, e ele utiliza a API da OpenAI. Porém, o seu site tem vários usuários, então quando você for gerar a imagem, a cada geração de usuário, o seu usuário na certa fez login lá no seu site, então você tem um identificador para ele, né? Então você vai fornecer a cada chamada daquele usuário esse identificador user, que segundo a OpenAI diz aqui, é para monitorar e detectar abusos. Mas nesse vídeo aqui nós não vamos utilizar esse parâmetro, até porque é apenas um vídeo de aprendizado e não vai ser necessária a utilização dele. E logicamente, eu acho que eu esqueci de falar algumas coisas, para que você possa utilizar a API da OpenAI, é preciso que você tenha conta aqui no site platform.openai.com. E é preciso também que você gere um API Key, que nós vamos já aprender como é que gera aqui. E um detalhe interessante é que esse serviço é pago. Porém, se eu não me engano, eu já não posso dizer essa informação, porque eu já utilizo esse serviço faz tempo. Se você está se cadastrando agora e iniciando agora, parece que você tem aí créditos, né? Você tem aí uma quantidade X de créditos para poder utilizar com a API. Bom, mas a gente já vai deixar isso aqui de lado. Eu acredito que não tenha mais o que falar sobre essa parte de teoria, porque nós já vamos para a prática, que é o que mais interessa aqui. Então eu já estou aqui com um prompt aberto, vamos fazer aqui um PWD para ver onde é que eu estou e também para poder ter um parâmetro para aumentar aqui o tamanho das fontes, que nem vai precisar tanto, a gente não vai passar muito tempo aqui. Vamos para a nossa pasta de projetos. Eu aconselho que você organize seus projetos em pastas por tecnologia, assim eu faço aqui. Então eu só tenho aqui, como é uma máquina mais para testes, eu só tenho aqui um Docker. Então como nós vamos criar essa aplicação utilizando uma aplicação do tipo Console, eu acho que eu esqueci de falar isso, né? Nós vamos criar aqui uma aplicação Console utilizando .NET. É uma aplicação bem simples, porém aqui no canal também tem um vídeo que vai fornecer esse mesmo aprendizado aqui, utilizando o mesmo modelo também, só que em Blazor. Se esse vídeo já estiver pronto, vai estar passando aí um card nesse momento. Eu aconselho você a apenas marcar esse vídeo aí do card e continuar assistindo esse, que é muito importante também. Mas nós vamos criar aqui nossa pasta Console. Vou criar com o nome Console, até porque o .NET, você não pode criar uma pasta ali .NET, porque ele é muito abrangente, tem muita tecnologia envolvida. Então eu costumo criar Console, Blazor, MVC, Web API, entendeu? É muita coisa envolvida, MAUI, por exemplo, também. Então
nós vamos entrar aqui na pasta que nós criamos, que foi a pasta console, onde nós vamos colocar nossas aplicações relacionadas ao workload console. Então, para criar uma nova aplicação .NET, primeiramente vamos ver aqui que versão do .NET eu estou utilizando. .NET -version. Estou utilizando a 8.0.101. Já existem versões maiores que essa. Se a sua versão for ligeiramente diferente dessa, não vai haver modificação nenhuma no código. E para criar uma aplicação nova no .NET, a gente dispara .NET New. Se a gente não fornecer nenhum parâmetro, ele vai listar aqui os workloads mais comuns de serem utilizados com o .NET, como por exemplo aqui a console, que é a que nós vamos utilizar. Desculpa, o console, né, que é o que nós vamos utilizar. E se você... Aqui eu não vou dar detalhes sobre a criação do projeto. A gente já tem aqui um vídeo no canal que é bem mais abrangente. Informa, inclusive, quais são as extensões do Visual Studio Code apropriadas. Informa sobre os workloads. E aqui é um vídeo que objetivo ser mais rápido. Eu vou deixar também um card passando nesse momento com esse vídeo mais abrangente, mas mais uma vez eu peço que você apenas marque esse vídeo do card e continue nesse aqui, que vai ser bem importante e vai ter algumas novidades interessantes. Mas finalmente, para criar o projeto .NET New, eu escolho um daqueles workloads, no caso eu vou utilizar o console. Você aqui pode colocar o parâmetro "-o" ou "-n", eu vou colocar "-n", o "-o" significa que é o output, ele vai criar uma pasta com o nome que você colocar aqui depois e vai criar o seu projeto nessa pasta e vai inclusive associar o nome dessa pasta ao nome do projeto. Com o "-n", você já diz diretamente qual é o nome do projeto, que é o que nós vamos fazer aqui. E você pode colocar qualquer nome, nós vamos colocar aqui GPT Image 1, que é o próprio nome do modelo, e eu vou colocar aqui talvez teste no final, apenas para diferenciar. Então vamos criar o projeto, é bem rápido a criação do projeto, então na verdade ele já criou. Vamos entrar na pasta e vamos codificar aqui utilizando o Visual Studio Code. Ele abriu aqui em outro monitor, na verdade ainda está carregando aqui o Visual Studio Code e é uma aplicação bem simples. Costumeiramente a aplicação console só tem um arquivo, como nós não colocamos nenhum parâmetro lá na criação, ele criou uma aplicação no estilo top level. Top level é aquela aplicação que é bem direta ao ponto, né? Onde aqui você não tem, por exemplo, namespaces, você já começa a codificar aqui e você pode de uma aplicação estilo top level também aumentar ela ou até modificar a maneira para que ela passe a ter, por exemplo, o método main, que é o que normalmente ocorre numa aplicação C#, que não é padrão top level. Para explorar essa API, nós vamos primeiramente precisar de instalar dois componentes aqui. Um é o mais importante, que é o componente OpenA, nós vamos aprender como instalar aqui, e o outro é o .NET Env, que nesse caso é opcional. É apenas para que nós possamos colocar a nossa API aqui no local um pouco mais seguro. Então, nesse caso aqui, eu já vou abrir aqui um terminal, Ctrl aspas simples, ele já abriu aqui um terminal aqui embaixo. E a gente, aliás, antes de modificar qualquer coisa, nós já vamos dar aqui o comando disparar .NET Build, nós vamos compilar a aplicação, e se compilar aqui é mais para você saber se tem, até no workload inicial, sem nem mexer ainda, verificar se tem algum problema, e como você vê aqui, tem 0 warnings, 0 erros, então tá tudo ok. Vamos limpar aqui. E podemos, nesse momento, já instalar o componente. Então, eu vou primeiro instalar aqui os componentes, depois eu vou para as páginas para mostrar mais ou menos do que se trata esses componentes. Então, para instalar um componente no .NET, .NET Add Package, que no caso aqui eu errei, e a gente vai instalar o OpenA, que se escreve assim, pronto. Esse componente é um componente oficial da OpenA, eu vou já mostrar o repositório dele para você, e nós vamos aqui limpar a tela, porque nós vamos instalar um outro componente, que é o, deixa eu ver se eu consigo ir para cá, é o .NET Env. Esse componente aqui, ele vai servir, o que ele faz? Ele vai simular variáveis de ambiente. Nós vamos criar aqui um arquivo .env, um arquivo .env, e nós vamos colocar nesse .env a nossa API key. Esse .env você não vai versionar. Então nós vamos fazer tudo isso agora. Primeiramente, antes de prosseguir, eu vou aqui no navegador e vou apenas explicar muito por alto esses componentes que nós estamos utilizando. Uma melhor maneira de você encontrar, você digita NuGet aqui e o nome do componente, como por exemplo OpenA, que foi o primeiro que nós utilizamos, e geralmente o primeiro link já é o do componente que nós estamos instalando. Inclusive aqui é importante porque no caso da OpenA, eu vou deixar também esse link do Nugget na descrição, do Nugget, desculpa. Ele é bastante abrangente, essa documentação aqui, apesar dela ser um pouco desatualizada, já que
os desenvolvedores da OpenAI, eles trabalham com muita frequência, eles atualizam com muita frequência, e a impressão que dá é que muitas vezes a própria documentação não segue a velocidade das atualizações. Bom, mas de qualquer maneira eu aconselho você dar aqui uma olhada, tem muitas explicações interessantes, tem muita documentação, muito texto, é bem abrangente a documentação, e você pode também aproveitar aqui e ir para o Source, e você também pode aproveitar aqui e ir para o Source Repository, que é o repositório que muitas vezes é diferente. Aqui no repositório você também tem aqui um README que ocorre de às vezes ter mais informações aqui no repositório, então aconselho você dar aqui uma olhada. Inclusive a gente já pode até aproveitar aqui para ir para a parte de imagens, que é a que nós vamos... Vou até tentar fazer uma busca aqui. A parte de images, vamos ver se a gente consegue... Pronto. Aqui como gerar imagens, então ele explica... Aqui é como gerar imagens, na verdade. Então ele está explicando aqui como é que você utiliza o modelo... No caso aqui já é o DALL-E 3, você está vendo como já tem diferença na documentação? Como é que você, por exemplo, pega a API Key lá das variáveis de ambiente, aqui utilizando o .NET, e aqui mais para baixo ele explica como é que você informa os parâmetros. Geralmente ocorre de ter assim já um model, né, uma espécie de model, que já fornece para você de uma maneira tipada os parâmetros que você vai informar. Isso aqui não é a API de Image Edits. Para você ter uma ideia, nem tem, pelo menos eu não encontrei aqui na documentação, na data de gravação desse vídeo, alguma documentação sobre a API de edição de imagens. Isso aqui é de geração de imagens, mas a gente pode tirar como base isso aqui, porque ele segue também o mesmo princípio. Bom, enquanto ao .NET Envy, a gente pode fazer a mesma coisa, digitar Nugget e .NET Envy, dessa maneira, e em geral, da mesma maneira, o primeiro link já é o que a gente procura. E é exatamente isso. Então nós estamos instalando também aqui, como você pode ver, nós utilizamos esse mesmo comando para instalar o .NET Envy. Aqui ele também mostra umas explicações, só que esse componente aqui não tem muito, realmente não tem a quantidade de possibilidades que tem o componente da OpenAI. Isso aqui já é para outra função, é apenas para que você simule variáveis de ambiente. Para tornar o desenvolvimento mais simples e que você não precise, por exemplo, de uma maneira real, criar ali variáveis de ambiente, então ele possibilita que você trabalhe apenas no arquivo .env, que inclusive faz parte até da estrutura do projeto ali. Mas de qualquer maneira, aqui também tem o Source Repository, que você pode dar aqui uma olhada, e me parece ser a mesma explicação que tem lá, mas de qualquer maneira é bom você dar uma olhada, porque nós vamos utilizar esses componentes aqui. Bom, então vai ser bem simples, inclusive eu já vou até cancelar esse console aqui para abrir mais espaço para a gente poder codificar. E aqui nós já vamos começar, inclusive vamos colocar já um texto interessante aqui para definir do que se trata, né? Então, CUD total, a gente vai explorar aqui o Image Edit da OpenAI, vamos colocar aqui OpenAI. E a gente vai aqui focar mais realmente o GPT Image 1, que é um modelo que eles chamam dessa maneira, GPT Image 1. A gente vai trabalhar em cima desse modelo aí, não do DALL-E. Falar nele, a primeira coisa que nós vamos já definir aqui é o modelo. Então eu vou criar aqui uma variável chamada model, que eu já vou colocar aqui o próprio modelo, onde eu vou colocar GPT Image 1. Tem que ser com esse nome aí, senão ele não vai encontrar o modelo, logicamente. E agora nós vamos definir qual é a imagem que nós vamos utilizar. Bom, para ir mais rápido, eu já copiei aqui uma imagem, já baixei uma imagem de testes aqui. É um exemplo bem simples, inclusive, como eu disse, já deve ter passado um card aí no vídeo. Existe um exemplo melhor elaborado, feito em Blazor, que inclusive permite que você selecione uma imagem. Nesse exemplo aqui vai ser rápido e simples e direto ao ponto, onde a gente já vai definir uma imagem fixa mesmo, que nós vamos trabalhar nela. Então ele abriu aqui a pasta do projeto no Explorer. Eu vou colar a imagem aqui, é uma imagem simples de um carro, nós já vamos ver do que se trata. E eu vou trazer para cá, inclusive como você pode ver, ela já apareceu aqui, e a gente vai ver do que se trata. É um veículo antigo, aparentemente um Cadillac preto antigo, é apenas para teste aqui, e nós vamos fechar. E como nós colocamos o nome aqui, como você pode ver, car.jpg, nós vamos já criar aqui uma variável image, e já vamos definir esse parâmetro aqui como um car.jpg no caso, né? Nós vimos que ele aceita JPG, PNG e WebP.
Nós vamos aqui, eu não vou definir agora, daqui a pouco a gente vai pensar num prompt interessante, mas nós já vamos definir aqui a variável correspondente ao prompt que nós vamos fazer. Ele está marcando aqui, está grifando, sublinhando aqui, porque nós estamos definindo essas variáveis e não estamos utilizando, fazendo uso delas ainda, e nós vamos agora já fazer o uso do componente da OpenAI. A gente vai aqui chamar o Image Client, é esse componente que nós vamos utilizar. Automaticamente, ao fazer aqui a referência, você viu que o .NET já trouxe para cá a imagem, né? Eu posso até mostrar rapidamente aqui as extensões que nós estamos utilizando, inclusive tem algumas que precisam até do Reload Window, vamos até fazer isso logo aqui. Ele já está carregando aí e eu vou aqui nas instalas de maneira bem rápida mesmo aqui para explicar pelo menos as mais importantes que nós estamos utilizando. Referência ao .NET, por exemplo, aqui o .NET Install Tool, eu estou utilizando aqui C Sharp Dev Kit e é isso que está fazendo, por exemplo, essas automações dele, por exemplo, já trazer aqui o namespace, já fazer a importação para a gente. Nós já vamos aqui instanciar o client, eu vou instanciar como um new, nas versões mais novas do C Sharp, e a gente já vai utilizar essas melhorias. Nós não precisamos aqui mais colocar o identificador, que antigamente a gente fazia colocando aqui Image Client, né? A gente pode colocar só assim, que ele já entende que o mesmo tipo que você está declarando aqui é o tipo que você está instanciando. Você poderia opcionalmente também fazer o contrário, né? Colocar o new aqui como Image Client, então poderia fazer também assim, dessa maneira, só que vamos seguir essa tendência aqui, pelo menos para esse vídeo. E o que ele pede aqui? O que ele pede aqui, ele tem vários overloads aqui, né? Então, num deles, ele pede o model e o API Key, que é o que nós vamos utilizar. Num deles, ele pede aqui um API Key Credential também. E em outro, ele pede o Credential e ainda umas options aqui do Image Client, né? A gente vai utilizar esse componente, apesar dele estar um pouco desatualizado, como eu já notei aqui, não é? A não ser que dos testes que eu fiz para cá, para a gravação desse vídeo, ele já atualizou. Mas vai dar para utilizar sem problemas. Dependendo aí do interesse dos colegas aí, a gente pode também fazer um vídeo desse puro mesmo, utilizando apenas o HTTP Client, acessando a API de maneira REST mesmo, sem utilizar componente. Aqui, para ir mais rápido, e até para favorecer o próprio componente mesmo, porque com certeza ele será atualizado, né? Então a gente vai optar por utilizar o componente. O model nós já temos, que é o que nós declaramos lá em cima, e aqui nós vamos colocar nossa API Key que nós não temos ainda, mas nós vamos já conseguir ela. Aliás, nós vamos já gerar ela agora. Então, naquela mesma página inicial que eu mostrei aqui, onde eu estava explicando sobre o Create Image Edit, bem aqui no mesmo cantinho você tem a parte de Dashboard, que eu acredito pela minha lembrança ser aqui que nós vamos gerar as API Keys. Então, no Dashboard é interessante olhar aqui, porque é uma espécie de log que ele cria. Você tem também um outro bem interessante aqui, que é a parte de usage, onde você vê aqui o uso. Inclusive, eu esqueci de falar que o model GPT Image 1, que é o que nós estamos utilizando, ele é um dos models mais caros, pelo menos pelo que eu já vi aqui dentre os testes que eu já fiz, da OpenAI. Mas não é uma coisa assustadora não, você pode ficar tranquilo que é tudo assim em centavos, né? É coisa de centavos. Cada imagem ali é alguns centavos, mas não é comum se utilizar, pelo menos não é tão comum se utilizar em IA, por exemplo, no ChatGPT também. Inclusive, eu esqueci de falar, esse modelo aqui, o ChatGPT, você sabe que você pode agora enviar uma imagem e pedir algumas modificações que ele retorna para você a imagem modificada. É exatamente esse mesmo modelo que nós estamos utilizando, que nós vamos utilizar aqui, que eles utilizam lá. Só que aqui a gente tem a vantagem de, como nós estamos desenvolvendo, a gente tem a vantagem de especificar coisas a mais que não podemos especificar na interface lá web do ChatGPT. Mas a parte que interessa para a gente nesse momento aqui, deixa eu ver se eu encontro, eu acho que é a parte de API Keys. Então você vai nesse menu aqui, API Keys, aqui você vai ver listados as API Keys que você criou e bem aqui em cima você tem aqui o botão Create New Secret Key. Na verdade ele chama aqui de Secret Key. A gente vai criar aqui um novo, a gente vai colocar aqui como GPT Image, você pode colocar qualquer nome aí. Eu vou colocar com esse nome aqui, porque essa chave vai ser apenas para esse vídeo, então vou colocar com esse nome aqui. Você pode também ter projetos, né, na OpenAI. No caso aqui eu vou utilizar só o Default Projects. E as permissões, é bem interessante isso. Isso é mais para que, caso você faça, porque a API do ChatGPT, ela não tem acesso só
a prompts e gerações, ela tem um acesso bem mais abrangente. E aqui você pode, por exemplo, definir restrições de acesso para essa chave. Vamos dizer que você perca essa chave e alguém encontre aí. Se tiver o mais restrito possível aqui, vai ter menos possibilidades de haver algum dano aí para sua conta, né? Então, mas no vídeo aqui, para a gente não entrar nesse mérito, a gente vai deixar aqui all como as permissões e vamos criar aqui a chave. Ele cria, e nesse ponto aqui, atenção que é o único momento que você tem para poder copiar a chave, nós vamos aproveitar para copiar agora. Depois daí você dá um done, e o que você ainda pode fazer aqui, tá aqui a chave criada, né? O que você ainda pode fazer aqui é editar a chave, e ele não permite que você edite mais realmente a chave. Permite sim que você mude as permissões, que não vai ser nosso caso aqui. Vamos trazer de volta para cá, já copiamos a chave de API, e agora nós vamos entrar no mérito do .NET Env. Para isso, a gente vai criar aqui um arquivo que nós vamos chamar de .env, e nós vamos criar uma chave nesse arquivo, que eu vou chamar aqui de OpenA API Key. Você pode colocar o nome que achar melhor aí. Ok, e já vamos colar a chave. Então já colei aqui, criei nosso... Inclusive eu errei aqui o nome, foi por isso que o Visual Studio Code não colocou a cor ideal aí. Então pronto, agora você vê que ele agora está com o nome aqui .env e você viu que a coloração aqui ficou melhor. Como uma questão de boas práticas, a gente vai fazer uma cópia desse arquivo aqui e nós vamos renomear ele para .env example. Isso porque nesse arquivo aqui em específico a gente vai tirar a chave. O motivo é o seguinte, quando você for comitar, quando você for mandar isso aqui para o repositório, você não vai mandar esse arquivo aqui, você só vai mandar esse aqui. Mas esse aqui não tem perigo, deixa eu só tentar dar um zoom melhor aqui. Esse aqui não tem perigo porque você não está enviando valor nenhum, você está só demonstrando que a chave precisa existir. Por que é criado? Para que você informe aos desenvolvedores que baixarem o seu projeto que ele precisa definir esse valor, só que ele vai definir com o valor dele lá, a API Key vai ser a API dele. E esse arquivo aqui você não versiona. Pronto, feito isso, a gente pode salvar tudo aqui e voltar para a codificação, porque nós já temos nossa API Key. Para isso, quer dizer, nós não temos ainda, porque nós vamos ler agora as variáveis de ambiente. Então, a gente vai disparar aqui .netenv.env.load. A gente vai dar um comando load, e o que ele vai fazer aqui, ele vai ler as variáveis de ambiente, inclusive a que você definiu aqui no .env. Então, o interessante de utilizar esse componente é que ele serve para os dois mundos, né? Se a sua aplicação estiver publicada, então ele vai ler as variáveis de ambiente reais ali, entendeu? Mas como você está aqui apenas em desenvolvimento, ele vai priorizar ler ali o arquivo .env, o que é bem interessante, que você, logicamente, você não vai fornecer a sua chave de API aqui, e quando ela estiver no servidor, ela vai estar no local seguro, que são as variáveis de ambiente lá do servidor. Então, mas para simplificar, eu não gosto de usar essa parte aqui, eu gosto de deixar mais simples possível, porque eu vou importar o namespace aqui em cima. Então, o que ele fez foi importar aqui o namespace em cima e ele... Opa, aqui foi... Ele fez foi importar aqui o namespace em cima e aqui ele deixou bem menor, bem melhor, né? E agora aqui embaixo nós vamos poder definir nossa variável que vai corresponder à API Key. Então vamos definir uma variável aqui chamada API Key, que ela vai ser nosso env.getString. A gente vai ler ela como string. Aqui você tem vários parâmetros, você pode ler um bool, pode ler também um int também. E então nós vamos aqui agora copiar do nosso arquivo env exatamente a chave com o mesmo nome que nós colocamos aqui. Vamos colocar a chave aqui e agora a gente já pode substituir esse parâmetro pela nossa API Key. Pronto, nós vamos já definir aqui a imagem de retorno, var image, onde nós vamos chamar aqui o nosso cliente, que nós definimos lá. E olha só que coisa interessante, ele tem vários métodos, como, por exemplo, ele tem aqui generate image, ele tem as versões dos métodos normais e tem as versões de maneira assíncrona. Eu acho que a gente vai utilizar uma assíncrona dessa aqui. E olha que coisa interessante, ele tem também o Image Edit, né? Que apesar de eu não ter visto ali, apesar de eu não ter visto na documentação, talvez até você saiba onde é que está, mas eu não encontrei, ele tem a versão, ele tem o método Generate Image Edit, apesar dele estar desatualizado, como nós vamos ver aqui. Mas eu acho que eu vou optar por utilizar a versão assíncrona do método, aí é com você. Você pode escolher uma das duas. Como nós vamos utilizar, inclusive não era para eu ter cancelado, eu vou utilizar aqui a versão assíncrona, por isso eu vou colocar aqui um await e nós vamos fornecer aqui os parâmetros. Bom, primeiro, o parâmetro que ele quer é o image path, né? Ou seja, é o caminho da imagem que nós vamos modificar, que nós já colocamos ela nessa variável aqui. Então, nós vamos fornecer aqui o valor da variável image,
O outro é o prompt, nós já temos ele lá em cima também, vamos informar. E olha só, ele tem um parâmetro que é o options, que nós vamos colocar aqui, mesmo sem ter ele ainda, né? Que é o options. E pronto, nós só vamos informar esses parâmetros aqui. Nós vamos criar esse parâmetro options aqui, que ele é um image edit option. Nós vamos aqui criar aqui a variável, né? E vamos instanciar ela. Note que ele tem esses valores aqui. Ele tem o response format. Eu vou colocar apenas uma vírgula aqui para demonstrar os outros, né? Vou copiar aqui para ir mais rápido. Ele tem também aqui o size, que foi o que nós vimos lá. Tem o parâmetro end user ID. E eu acho que só são esses. Deixa eu ver se tem outro aqui, se eu não estou esquecendo de algum. Aparentemente só são esses parâmetros, né? Então vamos até apagar aqui. Você pode notar que eles não correspondem aos parâmetros que nós vimos aqui no início do vídeo, quando eu estava apresentando os parâmetros da API, os parâmetros oficiais da documentação da OpenAI. Por exemplo, aqui não tem o mask, o parâmetro mask, pelo menos eu vou até teimar aqui e procurar de novo, mas não tem o parâmetro mask. E só nos parâmetros, só na quantidade de parâmetros ele já está desatualizado, mas não é nem só por isso. Se eu for informar algum desses parâmetros, que eu vou até informar alguns, eu vou cometer realmente o erro aqui para você ver. Por exemplo, esse response format, o que ele é? Ele é response format mesmo, vamos colocar aqui, response, vamos ver se a gente encontra ele aqui, deixa eu ver o que ele é realmente. Ele é um generated image format, então vamos utilizar ele aqui. Generated image format, que ele pode ser bytes URI. Mesmo eu colocando bytes aqui, eu vou colocar para você dar uma olhada. O size, vamos ver o que ele é aqui também. Generated Image Size, então vamos utilizar ele aqui também. É um desses, por exemplo, vamos utilizar aqui qualquer um. Vamos pegar esse primeiro aqui, mas não vai dar certo. Eu vou só usar para você ver. E o End User eu não vou utilizar, né? Bom, só o que temos é isso aí que nós podemos utilizar. Só que nós vamos trabalhar aqui de uma maneira um pouco mais, eu diria, sofisticada. A gente vai... Eu já não estou trabalhando assim com... Eu fiz inicialmente dessa maneira, apenas para que a gente pudesse ver os parâmetros de maneira mais simples ali, mas a gente vai trabalhar dessa maneira aqui. Só que, logicamente, isso aqui já se tornou vírgula, né? A gente não vai colocar... E aqui a gente vai fechar os parênteses, nós estamos instanciando. Pronto. A gente já está passando aqui os options que nós estamos utilizando aqui, mas ele não vai gostar desses parâmetros aí. Mas vamos prosseguir. A gente vai ver qual é o tipo dessa imagem retornada. Inclusive ele está marcando em vermelho. Assim é porque nós definimos dois parâmetros iguais aqui. A gente pode colocar aqui como input, né? Input image, para não ficar com o mesmo nome lá. E agora que ele já corrigiu, que tipo é isso aqui? Não é? Ah, sim, ele não está acertando porque a gente tem que mudar aqui, logicamente, também para input image. Input image, pronto. Agora a gente pode ver que tipo é isso aqui que ele gera. Note que ele gera aqui um generated image. A gente pode até já colocar o tipo aqui, que é para facilitar, e nós vamos converter essa imagem para bytes. Então eu vou colocar aqui image. Ele tem a propriedade image bytes, que já são os bytes retornados. Ela é retornada em bytes para a gente, nesse caso aqui, desse componente aqui do .NET. E nós vamos criar um file stream aqui para que a gente possa gravar esses bytes nos arquivos. Para que a gente possa, a gente vai aqui, a intenção é que a gente vai... o input vai ser uma imagem real, uma imagem física, e também o output a gente vai gravar com uma imagem física. A gente vai receber um arquivo para modificar, um arquivo de imagem, e vai gerar também um arquivo com a imagem modificada. É isso que nós vamos fazer aqui nesse exemplo. Eu vou criar aqui um file stream, vou chamar de stream mesmo aqui, e vou dizer que ele é um file OpenWrite. Eu vou abrir esse arquivo para escrever, vou criar esse arquivo, né? Então, aqui eu vou colocar o nome do arquivo. Então, para o nome do arquivo, ele retorna como PNG, né, a imagem, então a extensão já é PNG, só que para o nome do arquivo a gente vai colocar um guide. Eu vou até criar uma variável aqui para facilitar, por exemplo, file name, que eu vou chamar de... Eu vou gerar aqui um guidezinho com o file name. Então, guide.newGuide, com esse método que você gera um guide, e a gente vai concatenar aqui, a gente vai fazer uma interpolação de strings. Nós vamos colocar aqui o file name aqui na frente. File name, dessa maneira ele já vai gerar o arquivo com o nome lá. Só que a gente precisa, aqui eu estou apenas criando a stream, mas eu não estou associando ainda aos bytes que nós recebemos lá. E é o que nós vamos fazer agora. Eu vou pegar os bytes que nós recebemos lá e vamos converter para stream e vamos copiar. Vamos utilizar o copy to async. Nós vamos copiar ele para onde? Para o nosso stream que nós acabamos de criar. Ou seja, em outras palavras, nós vamos copiar ele para o arquivo que nós acabamos de inicializar, de criar. E pronto, podemos salvar. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Nisso aqui, a gente já faz
todo o processo, que é a chamada da API, o prompt, que nós vamos já colocar o prompt, cuidado para não esquecer o prompt, e aqui a gente já gera um arquivo com os resultados, só que o nome do arquivo, a gente optou por colocar um GUID. Um GUID é uma sequência bem grande de caracteres, e eu até optei por colocar um GUID aqui para que a cada geração ele gere um arquivo diferente, já que a cada geração vai ser realmente uma imagem diferente que ele gera, uma característica da IA, né? Bom, vamos colocar um prompt aqui, como por exemplo, bem simples mesmo, faça essa imagem no estilo cartoon. Vamos ver se ele vai entender esse prompt aí. Feito tudo isso, Ctrl aspas simples para a gente abrir aqui o console. Deixa eu limpar aqui. Nós vamos dar um .NET Build para ver se a gente tem algum warning para corrigir. Esqueceu alguma coisa aí pelo caminho. Ele está compilando e, como você pode ver aqui, 0 warnings, 0 erro. E nós vamos executar a aplicação. Então, para executar, .NET Run, já que isso aqui é uma aplicação console, você executa com o .NET Run. Se fosse uma aplicação web, você iria executar com .NET Watch, que é mais apropriado, né? E veja só, aquilo que eu estava falando, por isso que eu disse que o componente está desatualizado. Ó. Ele está dizendo que não reconhece o parâmetro response format, mas esse parâmetro está na API lá. O problema é que, de alguma maneira, por estar desatualizado esse componente, ele está enviando errado esse parâmetro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos manter a mesma instância que nós já criamos aqui, só que nós vamos comentar as propriedades. A gente não vai fornecer parâmetro nenhum. Inclusive, eu não vou perder o tempo aqui, mas o size também, ele iria dar um erro, porque ele dá um erro por sequência. O primeiro que ele encontrou errado foi esse, mas depois ele iria dar erro também nesse aqui. Então vamos apenas instanciar, apenas para servir aí como para que você saiba que futuramente vai existir isso, porque eles vão corrigir, né? E vamos manter do jeito que está aqui. Vou só salvar e executar a aplicação. Então, eu já vou dar logo direto um .NET Run, porque eu acredito que não vai precisar da gente verificar erros aí. Então, aqui ele está dando a descrição que nós colocamos lá. Nós estamos explorando o GPT Image 1. Ele está demorando um pouco, isso é um bom sinal, que aparentemente ele está analisando alguma coisa referente à imagem. E note que ele simplesmente finalizou aqui. Esquecemos de colocar uma mensagem de sucesso. Eu vou até colocar, apesar de que eu nem vou mais, talvez, precisar executar novamente. A gente pode colocar alguma mensagem aqui, como, por exemplo, sei lá... Bom, ok mesmo, acho que pode ser isso aqui. Só para identificar que o processo finalizou. E note que aqui, além da imagem que nós tínhamos, ele criou aqui uma nova imagem, que é inclusive com o GUID que nós pedimos. Então o GUID que eu estava me referindo é uma string assim desse formato bem grande que não se repete, né? Apenas para a gente ver aqui a original, eu vou aqui abrir, que é aqui uma espécie de Cadillac, né? E vou tentar colocar ela aqui no canto e vou abrir aqui a outra. E veja que legal, veja que coisa interessante. Então, é por isso que eu disse, a GPT Image 1 é bem melhor que a DALL-E. Eu acho a imagem bem mais elaborada, bem mais trabalhada, apesar de dela ser bem mais cara. É uma das APIs, quer dizer, é um dos módulos mais caros da OpenAI, se não for o mais caro. Caros, então é isso aí. Eu espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Agradeço pela atenção. Agradeceria se você curtisse o vídeo, seguisse o canal e até a próxima.